Nós vamos falar agora sobre uma outra efeméride, que é o massacre de São Bartolomeu. São Bartolomeu. É o que eu falei mais cedo. Eu faço várias lives aqui falando bem dos portugueses, falando bem dos católicos. Hoje eu falei mal dos portugueses, vou falar mal dos católicos agora. Tá? Porque é história. História, a gente tem que contar a história. Você não tem que esconder nada. Tem que contar a história como ela aconteceu. Então, nas guerras religiosas da França, entre o dia 23 e o dia 24 de agosto, só que o ano era de 1572, aconteceu um evento tremendo de violência contra milhares de huguenotes em Paris, que resulta no massacre da noite de São Bartolomeu. Mas aí vem a primeira pergunta. Porra, palhaço, massacrar os huguenotes, que sacanagem. Sacanagem. A segunda pergunta, o que é huguenote? É um bicho? É um shampoo? O que é huguenote? Então, o huguenote era um seguidor do movimento reformista protestante na França. Era chamado assim. Tem origem em algumas palavras alemãs, tem umas origens aí que vieram lá acho que do calvinista, né? Do calvinismo. E os huguenotes, eles eram essencialmente calvinistas franceses, seguidores da doutrina ali de Calvino, que promoviam a ideia da predestinação e da rejeição da autoridade papal. Eles enfrentaram intensa perseguição por parte da monarquia católica francesa. Quando podiam, eles perseguiam os outros também. E isso tudo culminava sempre em eventos trágicos, como o massacre de São Bartolomeu em 1572. E a perseguição levou muitos huguenotes a fugir para outros países, como Inglaterra, Holanda, Estados Unidos. Então, o massacre ali de São Bartolomeu recebeu esse nome porque começou ali de 23 para 24. 24 é noite de São Bartolomeu, né? Um dos 12 apóstolos ali de Jesus na tradição cristã. Eu vou falar daqui a pouco, porque na minha viagem na Europa eu dei de cara com a estátua de São Bartolomeu. Então, ele é conhecido como o apóstolo que foi martirizado, esfolado vivo. E a associação do evento tão sangrento e trágico deu o massacre a esse nome, né? Aí juntou a história dele com a história do massacre e acabou ficando marcado aí com esse nome também, que não tem nada a ver o nome. Então, contexto ali da época, Paris estava envolta ali em várias agitações religiosas, discussões. O massacre foi instigado por facções católicas sob o comando da rainha Caterina de Médici, que visava, tipo o Antônio Salema lá, né? Exterminar os líderes protestantes, os huguenotes, que estavam reunidos ali na cidade para um casamento de Henrique de Navarra e Margarida de Valois, e a aliança matrimonial que era pensada para promover uma paz entre as religiões tornou-se um estopim dessa carnificina. O massacre começou com o assassinato de um líder huguenote, que era conselheiro de confiança do rei Carlos IX. Então, o conselheiro já tinha sobrevivido a uma tentativa de assassinato uns dias antes, mas os inimigos continuaram perseguindo ele até que eles conseguiram, na madrugada lá do dia 24, ele foi brutalmente assassinado por agentes ali do Duque de Guise. E esse Duque, ele era um dos principais arquitetos dessa conspiração. Então, com a morte do conselheiro, desencadeou uma reação que, sob as ordens do rei ali em Paris, acabou se transformando num campo de batalha. Um achou que estava sendo perseguido pelo outro e, para não ter dúvida, começaram a se matar. Então, soldados e cidadãos ali incitados por líderes católicos, padres, tal, tomaram as ruas, caçando e matando os huguenotes indiscriminadamente. Nas portas das casas foram marcadas, foram arrombadas. As vítimas, muitas delas ainda estavam dormindo, foram arrastadas para fora, massacradas nas ruas, do mesmo jeito que você está vendo no quadro aí. O rio Sena, o relato foi de que ele mudou de cor, foi tingido de vermelho.
Os corpos eram jogados nas águas do Rio Sena. O massacre se espalhou rapidamente para outras cidades da França. Durante semanas, o evento continuou. Milhares de huguenotes foram assassinados. As estimativas variam entre 5.000 e 30.000 pessoas. Tá? O evento foi uma tentativa de aniquilar a liderança protestante na França como um todo. Mas, em vez disso, inflamou ainda mais as tensões religiosas, prolongando aí as guerras de religião que já estavam devastando o país. Então, essa brutalidade e a traição envolvidas ali no massacre de São Bartolomeu acabaram ressoando por toda a Europa. Muitos monarcas, tá, e líderes religiosos ficaram horrorizados, enquanto outros ficavam celebrando como se fosse uma vitória. O evento consolidou aí o ódio entre católicos e protestantes naquela época e transformou Henrique de Navarra, que escapou por pouco da morte, em um tipo de símbolo da resistência protestante, que posteriormente no rei Henrique IV restaurou a paz, voltou tudo ao normal no assinatura do famoso Edito de Nantes. Então, o massacre de São Bartolomeu permanece na história como um dos eventos mais trágicos e dramáticos da era das guerras de religião, ilustrando aí o que o extremismo e a violência podem fazer, né, quando surge aí o fanatismo religioso, que nada mais distante do que é ser um cristão, né? Então, a lembrança dessa noite sangrenta também é uma lembrança do custo humano desses conflitos religiosos e de quanto o poder pode corromper e destruir vidas em busca de mais poder. O poder corrompe e ele sempre tem uma tendência a crescer. Então, como eu tinha falado com vocês, quando eu fui fazer essa viagem agora na Europa, cara, eu dei de cara com São Bartolomeu e eu fiz esse pequeno trecho aqui. Esse é um vídeo que hoje é exclusivo para membros do canal. Eu tô dentro aqui da Catedral de Milão, belíssima, belíssima, e dei de cara com São Bartolomeu e eu conto a história dele aqui rapidamente. Vamos ouvir aqui. Olha quem tá aqui, vou contar pra vocês a história dele. Poxa, que homem estranho, que homem esquisito, por que ele tá assim? Tá vendo? Cadê a pele dele? O que será que aconteceu com ele? Vamos ver. Não sei vocês, mas olha, poxa, que homem estranho, que homem esquisito, por que ele tá assim? Tá vendo? Cadê a pele dele? O que será que aconteceu com ele? Vamos ver. Isso aqui é São Bartolomeu. Vou gravar bem de pertinho, pra vocês verem São Bartolomeu. Depois eu vou afastar e contar um pouco da história dele aqui, ó. Você vê que ele não tem pele, né? Aí, qual é a história de São Bartolomeu? Deixa eu afastar aqui, porque o pessoal quer filmar. Tem várias pessoas, tá vendo? O palhaço parece o boneco de Olinda, então fica na frente de todo mundo. Tá aqui, ó. São Bartolomeu, também conhecido como Natanael, ele foi um dos 12 apóstolos de Cristo, né? Ele é mencionado principalmente ali nos evangelhos de João, onde lá ele é identificado como Natanael. E nos evangelhos sinóticos eles chamam ele de Bartolomeu. Atualmente não se sabe muito da vida de São Bartolomeu, né? Ele teve uma vida rápida e nasceu lá na Galileia e era frequentemente identificado como um amigo de Filipe, outro dos apóstolos. Segundo o Evangelho de João, Bartolomeu foi apresentado a Jesus por Filipe e ficou impressionado com
o conhecimento e a visão de Jesus, que reconheceu nele um verdadeiro israelita, em quem ele não encontrava nenhum tipo de falsidade. Né? Então o Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos escolhido por Jesus para espalhar a mensagem aí pelo mundo, fazer os milagres. Depois da ascensão de Jesus, a tradição cristã relata que Bartolomeu pregou o evangelho em várias regiões do mundo. Ele foi para a Índia, foi para a Etiópia, foi para a Mesopotâmia, foi para a Armênia. Ele é muito reverenciado na igreja da Armênia por ter levado o cristianismo para a região, né? Junto com São Judas Tadeu. O Bartolomeu enfrentou um monte de problema pelo caminho, foi muito perseguido pela fé. A tradição afirma que ele foi martirizado lá em Albanópolis, na Armênia. Existem várias narrativas sobre a morte dele, incluindo a versão de que ele foi esfolado vivo e depois decapitado, o que o tornou como o padroeiro dos curtidores e daqueles que trabalham com peles. São Bartolomeu ainda é venerado em várias tradições cristãs. A festa dele é celebrada no 24 de agosto na Igreja Ocidental e 11 de junho nas igrejas ortodoxas, né? Então, na arte sacra você vai sempre encontrá-lo segurando uma faca. Por que uma faca? Porque a faca foi o instrumento do martírio dele, né? Então, São Bartolomeu é sempre lembrado por uma pessoa de fé inabalável, e que é um representante do que Cristo espera da gente, né? Essa fé inabalável, você propagar a fé pelo mundo, propagar o cristianismo, salvar almas. E a história de São Bartolomeu continua aí, ecoando pelo mundo. Uma das coisas que eu esqueci de comentar sobre a igreja aqui de Milão, existe um artefato que está aqui guardado, que é um dos pregos da cruz de Cristo. Está aqui guardado aqui também. Vamos seguir. Vou seguir aqui, eu quero mostrar para vocês um vitral que tem aqui, enorme, lindo. Vamos lá. Eu fico querendo parar, mas eu também fico querendo assistir. Eu adoro. Aqui está o órgão lá em cima. Olha o órgão lá. Eu queria estar aqui com meu amigo Max Cardoso. Ele sabe o nome de cada uma dessas coisas, dos aparatos, dos detalhes arquitetônicos. Ele é o meu guia, minha referência. E aqui é a maior. Isso aqui é belo demais. Isso aqui é enorme, tá, gente? A câmera não dá a proporção. Quando você desce, que você vê ali o tamanho das pessoas, né? É o que a gente vai fazer agora. Vamos dar uma olhada nesse vitral. Bom. Tá aí exclusivo para membros aí do canal, né? A viagem completa, a descrição aí de tudo. Antes da gente voltar aqui pro próximo... Deixa eu tirar aqui, que eu quero voltar aqui no chat com vocês. E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, não somos todos palhaços. O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista caráter, me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você. Considere se tornar membro do canal.
considere apoiar o nosso projeto para que a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.